Boa tarde. O saldo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Viemos aqui trazer uma mensagem do Evangelho de Jesus, segundo a palavra dele, não segundo a palavra dos homens. Porque os homens criaram muita religião, muitas igrejas, muitos lugares. Os homens querem manter os seus fiéis para que possam ter aquilo que precisam e necessitam. E são poucos nessa terra que buscam verdadeiramente o Deus vivo, com sinceridade. Por isso não viemos aqui te convidar para participar de igreja, nem fazer um convite para você visitar essa ou aquela igreja, mas para falar da Igreja de Cristo, que é uma igreja livre de quatro paredes, porque Deus quer fazer com que o teu corpo seja o templo do Espírito Santo. Porque muito se fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Acontece que o Espírito Santo é que faz a diferença na vida do indivíduo, porque é o Espírito Santo que convence. Não são as palavras dos homens, não é a sabedoria persuasiva e diabólica de muitos homens. Mas quando o indivíduo dá assim ouvidos à palavra de Deus, e essa palavra vem ao teu coração independente do que está sendo falado. Muitas vezes Deus tem sido contigo e você não tem nem percebido. Muitas vezes Deus tem te livrado, porque muitas vezes você já pediu para Deus, já orou a Deus, e talvez você até duvide da existência de Deus. Assim como um dia eu duvidei também. E eu pedia, mesmo assim, duvidando, pedia: se existe um Deus, me tira a vida. Se existe um Deus, me tira dessa terra. Porque me envolvi em situações e em coisas que, embora no momento tragam paz, no momento tragam ali um alento, uma falsa aparência de calma, mas na verdade, as coisas dessa terra te levam para longe de Deus. E o ser humano acha que pecado se trata de roubar, se trata de mentir, se trata de usar droga, mas não. Porque todo ser humano nasce pecador. Todos nós nascemos distantes de Deus. E por isso existe um vazio dentro do ser humano, na existência, que nós, seres humanos, procuramos preencher muitas vezes com religião. Muitas vezes tentamos preencher com sexo, droga, rock and roll, preenchemos com filosofias, muitos querem preencher com política, mas o vazio continua. Você pode fazer meditação transcendental, você pode fazer todo tipo de práticas religiosas, mas se você verdadeiramente não tiver o coração sincero e quiser conhecer um Deus vivo, um Deus verdadeiro, o Deus que fala com o ser humano, mas ele não invade teu espaço, ele não cria uma possessão dentro de você, ao qual muitos fazem, são possessos, não sabem nem o que fizeram. Não é dessa maneira, é um espírito voluntário. Deus só vai se fazer presente verdadeiramente na tua vida se você tiver um espírito voluntário e der ouvidos à voz dele, não do que está sendo falado aqui, a voz dele através do Espírito Santo no teu coração. Havia um homem chamado Paulo, ao qual ele era um religioso que pensava que servia a Deus, e ele, na ocasião, perseguindo os cristãos, ele foi a caminho de Damasco, e Jesus Cristo apareceu a ele e falou com ele. E muitos pensam que essas histórias aqui são conto da carochinha. Acontece que não é um livro histórico, embora tenha história nele. É um livro que foi escrito por diversas pessoas ao longo de muitos anos e foi inspirado por Deus. Então, para entender a palavra de Deus, também tem que ser inspirado por Deus. E Jesus fala em Mateus 11:25 que ele revela aos pequeninos. Ele se revela àqueles que verdadeiramente querem, aqueles que se fazem como uma criança, dependentes dele, reconhecendo que não podemos nada se não for ele, nem o ar que respiramos
Estamos de pé porque Deus quer. Esta é a oportunidade, enquanto estivermos de pé. Porque depois da morte segue-se o juízo, independente da tua crença, independente daquilo que você aprendeu. A oportunidade é enquanto estamos em vida. A oportunidade de reconhecer que estamos afastados de Deus. A oportunidade de serem transformados pelo poder que há em Jesus, pela palavra, uma lavagem, nos limpando, a lavagem com a água que purifica. Não é a lavagem que dão para porco comer, não. Porque essas religiões oferecem. Tem lavagem, tem comida de todo tipo aí nas religiões. E o povo erra por falta de conhecimento, por falta de conhecer as Escrituras. Erram por não ter o coração sincero diante de si. Por isso estão sendo muitos enganados pelos falsos pastores, os falsos profetas. Estão enganando a muito. E muitos outros aí que se dizem de Deus, muita religião, dizendo que tem luz. Mas cuidado, porque tem luz que são trevas. Tem luz que parece boa, que parece divina, só que está te levando para um caminho contrário ao caminho de Deus, o caminho da verdade, o caminho que liberta. Começa a nos libertar de nós mesmos, porque o ser humano faz de si mesmo o seu próprio Deus. São deuses e senhores na terra. Assim diz 1 Coríntios 8:5. Quando eu sou dono da minha razão, dono da minha verdade, faço o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Quando eu acho que isso é liberdade, é fazer o que eu quero, você realmente pode fazer o que você quiser. Você é livre para isso. Estamos num país livre. Acontece que esta oportunidade, enquanto você está de pé, de ter a libertação primeiramente do seu eu, do seu ego, que é o ego do ser humano, é que leva ele a caminhos opostos de Deus, porque Deus é soberano, quer você creia ou não. Mas é bom que você tenha dúvida, é bom que você se coloque no teu coração: será que existe Deus? Será que esse Deus, porque muita gente fala que não existe Deus por causa da injustiça do mundo. E muitas vezes eu pergunto, dirigido pelo Senhor, pergunto se Deus está no tsunami, se Deus está no terremoto, se Deus está nas calamidades dessa terra. Acontece que Deus é justo e Ele dá oportunidade para todos. E Ele examina o coração de cada um e dá a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Só que a misericórdia dele é tanta que ele ainda mantém de pé e dá oportunidade. E a oportunidade não é amanhã, a oportunidade é hoje, é agora, é onde você está, na sua casa, na rua, não importa onde. Oportunidade de buscar Deus. Você não precisa entrar, botar o pé numa igreja e dar o dinheiro lá para o falso profeta, que é isso que muitos pensam, que estão agradando a Deus. Só que para agradar a Deus você precisa buscá-lo de todo o teu coração, precisa buscar com fé, mas a fé que é dada dele, não é a fé do mundo, porque no mundo todo mundo tem fé, mas é uma fé da natureza do homem, da consciência. A pessoa mesmo sem religião quer conseguir alguma coisa, ele se esforça, vai lá, consegue, teve fé. Porque a fé que vem de Deus te leva a obedecer, a buscar Ele, te leva a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nós não sabemos nem amar a nós mesmos. Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Esta palavra diz em 1 João 2,4, que aqueles que dizem que seguem os mandamentos de Deus, mas não guardam, não praticam a sua palavra, é mentiroso. Então está cheio de mentiroso nessa terra, dizendo que tem Deus no coração, mas o coração é enganoso e perverso. Para ter a Deus no coração, você precisa ter intimidade para dizer que conhece a Deus. Conhecer a Deus não é ter uma religião. Conhecer a Deus não é ter sido batizado numa religião ou servir uma fé que vem do teu coração.
Conhecer a Deus é ter intimidade, igual você quando conhece uma pessoa, você passa a ter uma amizade depois que você relaciona e se convive com essa pessoa. Com Deus é a mesma coisa. De que maneira? Você individualmente rasga o coração quando você falar com Deus, senão Ele não escuta não. Deus busca, Ele olha para o coração, não olha para o que você fez, para o que você faz, que deixou de fazer. Ele vai olhar para o teu coração, e à medida que você buscar Ele verdadeiramente, através do único mediador, que é Jesus Cristo, pedindo, clamando para o Espírito Santo para entender esses mistérios, para entender as palavras dele, porque os discípulos andaram com Jesus por 3 anos e os discípulos não estavam entendendo ainda, embora estivessem com ele. Os discípulos só começaram a entender depois que Jesus ressuscitou, foi dado o Espírito Santo. E nós estamos vivendo, depois de 2000 anos que Jesus ressuscitou, Ele continua vivo. Estamos vivendo o tempo da graça, o tempo onde o Espírito Santo ainda se manifesta e ainda pode te ajudar a ter paz. Essa paz não é a paz que o mundo dá, não é a paz na hora que você dá um trago, não é a paz na hora que você faz o que você quer com o teu corpo, não é a paz na hora que você fuma não é a paz que o mundo dá nesses prazeres aí do mundo, porque isso é uma paz passageira, é uma paz que você hoje faz e amanhã vai querer mais, porque não ficou assim em paz. Assim como na década de 90, passei por psicólogo, narcótico anônimo, clínica de recuperação e nada deu jeito. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o viciado em drogas, ele é um doente eternamente. Ele pode deixar de usar droga, mas ele vai continuar doente. Se chama adicto. Adicto é um termo que significa escravo. E é mentira, porque Deus não fez o homem para ser escravo, mas Ele escolhe seus caminhos. Ele muitas vezes até não escolhe os caminhos, mas devido àquilo que ele é ensinado, aonde ele vive, devido a traumas, devido a conhecimentos que não vêm verdadeiramente de Deus, ele se torna um escravo. Escravo do sexo, escravo da droga, escravo da política, escravo da religião. Está cheio de gente que é escravo da religião. Só que a religião pura e verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar órfão não é em orfanato somente não. É cuidar do próximo, daquele que o pai não dá atenção, que a mãe não dá atenção. Aqueles que estão do seu lado muitas vezes na tua família precisando, mas o povo gosta de dar dinheiro para as igrejas, gosta de dar dinheiro para poder ler mão, fazer tarô, gosta de dar dinheiro para político. Mas o próximo que está no teu lar, na tua família, muitas vezes é deixado de lado. Muitas vezes são expulsos de casa. Muitas vezes estão lá passando necessidade, enquanto você está dando o teu dinheiro para aqueles que estão usando para benefício próprio. Então a religião pura é aquele que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se afastam da corrupção do mundo, porque o mundo está corrompido. Desde que o pecado veio ao mundo através do primeiro casal, Adão e Eva, onde muitos não creem mais. Muitos preferem crer que veio de uma explosão o mundo. A evolução de Darwin é o que ensinam nas escolas. Até escolas que dizem que são cristãs ensinam essa teoria. Teoria é algo que não se pode provar. E a prova do Deus vivo, você pode dizer, mas também Deus não se prova. Faz prova com Ele para ver se Ele não vai ser na tua vida. Quantas vezes você pediu para Ele uma porta de emprego? Quantas vezes você estava doente e orou mesmo sem ter aquela fé? E a situação mudou? Isso é parar, pensar, refletir sobre situações adversas que vocês estiveram, assim como eu, a todo dia tenho. Todos nós nessa terra estamos sujeitos às coisas desse mundo. Mas creia, porque 1/3 dos anjos foi expulso do céu. E eles são chamados, como certa vez um rapaz morador de rua veio conversar comigo. E ele falou que na religião dele ele tinha as entidades que guiavam ele. E eu perguntei para ele o que eram as entidades e ele falou: são demônios.
Ele reconheceu que as entidades são demônios. Ele era dessa religião. E eu perguntei para ele o que era demônios e ele não sabia responder. Demônios são os anjos caídos, que têm força também para fazer o ser humano fazer coisas absurdas que ele não sabe, que ele não conhece. Só que muitos confiam nesses deuses, nesses falsos anjos de luz, e por isso estão caminhando cada vez de mal a pior. Pode ser que essas entidades te ouçam no primeiro momento, mas eles vão querer algo em troca, e você já sabe o que é que ele quer em troca. É a tua alma, a tua vida. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, e Jesus fala: quando voltar à terra, acharei fé na terra? Tem mais de 2000 anos, muitos estão zombando, escarnecendo de Jesus, porque ainda não voltou, ao invés de dar graças a Deus, por ter oportunidade de buscar a Ele, buscar verdadeiramente. Não adianta você sair correndo e entrar em igreja não, que você pode estar entrando na arapuca, pode estar entrando num caminho pior do que estar sem Deus, porque ali, muitas dessas igrejas, Deus não se faz presente. Só que Deus quer se fazer presente na tua vida, e é hoje, não é amanhã, é onde você está, onde você estiver, rasgando o coração, falando com Deus, clamando pelo Espírito Santo, clamando para que Ele te dê a fé que vem dEle, porque o coração está endurecido. Tem olhos para ver e não vê, ouvidos para ouvir e não ouve, assim como um dia estivemos nós, e não somos melhor que ninguém por causa disso não, muito pelo contrário. Essa palavra diz, 1 Coríntios 1, que Ele chamou as coisas loucas desse mundo. Por isso que quando o indivíduo ouve, dá lugar para a palavra de Jesus, ele se torna um ex, e as pessoas acham ruim. Ele era ex-doidão, ex-drogado, agora está aí falando de Jesus, acham ruim. Olha que radical, vim para a praça, deixar a família e vir para a praça, ou vir com a família, é ser radical. Radical é aquele que tem raiz, e a raiz desse mundo te leva a adorar futebol, adorar religião, adorar a si próprio, como se a sua verdade fosse a verdadeira. Está cheio de radicais no mundo. As pessoas são radicais no que pensam, no que acham, enquanto que Deus nos chama para ser filho. Nós não somos todos filhos, não engano, nós somos criaturas de Deus. Filhos são aqueles que obedecem a Deus, é o que diz em Romanos 8,14, e lá em João 3,8, quando fala Jesus com o religioso que era necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus, Jesus fala assim também, que o vento vem de um lado e para outro, ele assopra onde quer, assim é como todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Pai do Senhor, aleluia, Jesus. Assim são aqueles guiados pelo Espírito Santo. Mas não confunda religião com servir a Deus. Não confunda, porque as religiões de sabedoria do homem é o que tem se levantado nessa terra, mesmo se dizendo de Deus, mesmo vindo entregar comida na praça, porque tudo o que se faz, fazendo na direção do Deus é bênção. Se não fizer na direção de Deus, não é não. Estão querendo aparecer, estão querendo mostrar para os outros que fazem isso ou aquilo, mas Deus quer fazer na tua vida verdadeiramente, porque Jesus está vivo. Jesus não está morto não. Jesus tem aparecido para muitos desses que perseguem, muitos desses que matam cristão. Jesus tem aparecido, ao ponto de, da noite para o dia, eles passarem a ser perseguidos pela família, serem expulsos e até mortos pelo nome de Cristo, porque isso é o amor verdadeiro que vem de Jesus. Ninguém pode amar ao mundo como Deus. Ele, afinal de contas, mandou Jesus, porque Jesus já estava lá. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus foi enviado como homem nessa terra para cumprir as Escrituras, para que ele fosse morto na cruz e aquele sangue ter valor, o sangue do justo, o sangue daquele que não pecou, o sangue que é capaz daquele que assim quiser limpar, purificar,
libertar. Se crês verdadeiramente, sereis livres. Todo mundo já deve ter ouvido falar: se conhecer a verdade vos libertará. Acontece que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão, cada um tem a sua religião. Só que essa palavra, ela penetra à medida que eu quero, que eu dou ouvidos. A palavra é sobrenatural. Não adianta pegar a Bíblia e sair lendo. Não adianta conhecer como muitos teólogos conhecem e usam a Bíblia para manipular o povo, para pedir dinheiro. A palavra é igual à espada de 2 fios, porque ela penetra na junção da alma e do espírito, da junta e da medula, e ela é apta para trazer a consciência, o conhecimento daquilo que está no teu coração e na tua mente. Por isso, dê ouvidos ao que Deus quer falar contigo. Dê ouvidos ao Espírito Santo, mesmo que não seja agora, quando chegar na tua casa, mesmo que não seja agora ali no canto, ajoelhando, rasgando o coração diante de Deus, porque Ele consegue, Ele conhece até os teus pensamentos, até aquilo que você não sabe que está lá dentro de ti. Não adianta procurar: se eu tivesse psicólogo, se eu tivesse psiquiatra. Eles vão fazer você melhorar, uma aparência, a memória melhora. Mas Jesus é o médico dos médicos. Jesus está vivo. O Espírito Santo nos liberta e nos convence daquilo que é necessário. Por isso que Jesus falou: vinde a mim. Jesus não falou: vai para a igreja, vai andar até Aparecida, dá dinheiro para essas igrejas. Jesus não falou isso. Jesus falou: vinde a mim, a Jesus, vós que estáis cansados do mundo, da vida, das lutas, das batalhas, vós que estáis oprimidos pela pressão que faz o mundo. A política faz pressão, as religiões muitas fazem pressão, a vida em si, a família faz pressão, é problema para tudo quanto é lado. Mas Jesus falou que Ele traz a paz que o mundo não dá. É a paz que está dentro do indivíduo. Pode estar desabando o mundo, mas ele vai estar firme em paz, sabendo, tendo a certeza, a convicção e vivendo esta paz. Por isso que Ele fala também: joga as suas ansiedades para mim. Mas isso é um processo, não é hoje: toma Jesus, toma meus problemas aí, não. Então Ele tem compromisso com quem tem compromisso. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. De que maneira eu chego a Deus? De que maneira? Individualmente, você clamando, Ele vai te ouvir, se for sincero. Rasga teu coração quando falar com Deus. Rasga o teu coração. Abre esta palavra mesmo que você não creia. Se não tiver, hoje na internet tem Bíblia aí. Pega o livro de João. João é o livro que mais fala de Cristo. Pede a Deus para te mostrar, porque são palavras, são enigmas, são mistérios. Mas Ele revela aos pequeninos, os que são como crianças, que dependem dos pais. É a esses que Ele revela. Está cheio de gente estudiosa em teologia aí, pensa que Deus está revelando. Não está, não. Está cheio de gente cumprindo voto e promessa, achando que Deus está com ele, mas não está, não. Deus está porque a misericórdia dele nos mantém de pé. A todos que estão de pé ainda nessa terra, nesse tempo, hoje, agora, é porque Ele quer. Acontece que cada minuto, quase 200 pessoas morrem no mundo. A cada 45 segundos, a cada 1 minuto, 45 pessoas se suicidam, mais ou menos. Então o mundo vai de mal a pior. Acha que está melhorando, tirando a vida. Acha que está melhorando depois que desce a sepultura. Acontece que se descer essa sepultura, sem ter aceitado aquilo que Deus quer para a tua vida, essa transformação começa agora aqui. Transformação sobrenatural. Não é você fazer parte de uma religião, não é você fazer parte de uma seita, não é você dar dinheiro, dízimos e oferta. Não se trata disso. Estamos falando de vida abundante, a vida material e espiritual, onde Deus fala que assim como os pássaros não tem necessidade nem junto em celeiros, eu não vou deixar os meus passarem fome.
Assim como as flores são vestidas, cada uma com a sua nobreza, com a sua beleza, vocês também não faltarão vestes. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe, em nome de